as duas perguntas dos meus alunos do dia de ontem, dia 24 de maio de 2021. A primeira delas tem a ver com mecânica. O que são os 4 tempos do ciclo de Otto? E a segunda era de legislação de trânsito. Qual a diferença de medida administrativa e penalidades? Tá? Primeiro vamos matar essa, que é bem barbada, essa da mecânica veicular, que é certo que vai cair na prova, uma prova teórica. Tá? Os 4 tempos do ciclo de Otto, que são os mesmos 4 tempos do motor: admissão, compressão, combustão e escape. Tem que saber os 4, hein? Como é que pode cair na prova de vocês? Quais os 4 tempos do motor ou quais os 4 tempos do ciclo de Otto? Por quê? Em 1876, um cara chamado Nicolaus Otto criou um motor a 4 tempos, um motor a combustão. Tá? Pessoal até da minha idade, aí, uns 40 anos, talvez, vai dizer, não, existe a explosão. Não existe explosão nos 4 tempos. Tá? É combustão. É uma queima do combustível? É uma queima do combustível, mas o nome é combustão, porque é uma queima controlada dentro do cilindro. Tá? Então, assim, os 4 tempos do motor são esses. Pode cair na prova de vocês da seguinte maneira: quais os 4 tempos do motor, quais os 4 tempos do ciclo de Otto? É a mesma coisa. Nicolaus Otto, em 1876, criou um motor a 4 tempos. William, por que alguém ia criar um motor a combustão em 1876? Já tinha motor antes? De carros movidos a outra coisa antes ou depois? Como é que ficou? Já existia o motor a 2 tempos, né? O próprio Nicolaus Otto já tinha feito uns protótipos de 2 tempos. Eu posso explicar depois o que é a diferença do motor 2 tempos e motor 4 tempos, e motor a diesel e motor a gasolina. Queimam diferente, de uma maneira diferente o combustível. Para quem não estou entendendo nada do que está falando, aquele combustível que tu coloca lá dentro do tanque, ele vai parar dentro do motor e, através de uma reação dos 4 tempos, tem uma queima para que gere um movimento circular e que o carro possa andar. Na aula de mecânica eu falo sobre isso, porque é uma força administrada pela caixa, claro, a gente administra, e vai parar na roda. Né? Na aula de mecânica eu falo sobre isso, talvez possa fazer um vídeo sobre isso bem curtinho. Existia antes de 1876 motor elétrico. Na verdade, desculpa, não é motor elétrico, carro movido a eletricidade. William, como se o carro elétrico agora, a gente nem tem alguns carros só, né? Nem tem, a eletricidade não chegou para todos, né? A questão elétrica não chegou para todos. Gente, os carros antes, é que a gente está linkando, quando a gente pensa em eletricidade, a gente pensa em uma tomada ou um tubo, alguma coisa que a gente vai ligar e recarregar. E antes os carros funcionavam a bobina. Inclusive existiam bobinas de 1,80 m. Tá? Imagina tu sair com o teu carro com uma bobina do teu tamanho, 2, 3, porque essa bobina talvez a gente não conseguisse carregar ela para que desse a viagem inteira, né? Era outra tecnologia realmente, mas já existiam carros, veículos funcionando a eletricidade antes de 1876, só que funcionavam com bobina, era meio inviável, então se criou um motor a 4 tempos, né? Os 4 tempos do ciclo de Otto. Tá? Essa é a questão de mecânica. A questão de legislação tem a ver com penalidade e medida administrativa. Tá? Tem uma confusão, o aluno geralmente faz confusão, presta bem atenção. Medida administrativa são ações da fiscalização, do agente de trânsito. As penalidades são ações da autoridade de trânsito, e são coisas diferentes. Por exemplo, uma penalidade, a multa é uma penalidade, só que a multa é um martelo batido. O agente de trânsito ele não pode te multar, ele vai te notificar. Tá? Ou tu vai receber essa notificação na tua casa. Um outro exemplo, suspensão do direito de dirigir. Aquela pessoa que atingiu 20 pontos, ou fez uma infração que dá direto à suspensão. Por exemplo, 50% acima, andar com veículo 50% acima do que a QV permite. Uma Protásio Alves é 60, se tu tiver a 91, suspensão de direito de dirigir. Só que não é uma ação da fiscalização, é da autoridade de trânsito, é uma penalidade. Uma outra, cassação da carteira,
também é uma penalidade. Troca de multa por advertência por escrito é uma penalidade. Frequência obrigatória em cursos de reciclagem também é uma penalidade. Tá? Essas são ações, as penalidades, elas são ações da autoridade de trânsito. E quais seriam as ações da fiscalização, que são as medidas administrativas? Recolhimento do veículo, retenção do veículo, recolhimento da CNH, transbordo de excesso de carga, passar carga de um veículo para o outro. William, lá na prova, eu posso me confundir ainda, não entendi, não está muito claro para mim a diferença da penalidade e medida administrativa. Pensa que a penalidade é da autoridade de trânsito, medida administrativa e da fiscalização. Mas, presta atenção, tá? Dica que não tem como errar. Todas as medidas administrativas começam com a letra R ou com a letra T. Porque as penalidades, nenhuma delas começam com R e com T. Geralmente a apreensão, suspensão, cassação, advertência, nenhuma delas. Então, medida administrativa começa com R e com T. Porque as penalidades não começam com R e com T. Tá? Espero que tenha ficado claro essas duas. Hoje, certamente, eu estou pegando com os meus alunos aquelas questões mais chatinhas que eles têm mais dúvida, e aí depois eu coloco aqui. E se mais alguém tiver alguma questão chatinha, assim, que queria entender melhor, manda para que eu possa tentar explicar de uma melhor maneira. Obrigado.